Olá, colegas professores, gestores educacionais, estudantes. Muito bom ter vocês aqui novamente para a gente conversar sobre educação finlandesa e eu espero que vocês sempre se inspirem com o que eu posso mostrar aqui nos vídeos. Para quem não me conhece, eu sou professora e pesquisadora. Meu nome é Ivelise Eerola e moro aqui em Helsinki, na Finlândia, já há muitos anos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é central, mas muitas vezes ele é pouco compreendido. Principalmente, ele é um tema importante agora para a educação do século XXI, a aprendizagem socioemocional e como ela é vivida aqui na Finlândia. Quando nós pensamos em Finlândia, em educação, muitos lembram das avaliações do PISA e da excelência acadêmica, mas por trás desses resultados há um compromisso profundo com o desenvolvimento integral da criança, quer dizer, o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Mas o que é então essa aprendizagem emocional? O que significa? A aprendizagem socioemocional, ou o conhecido SEL, Social Emotional Learning em inglês, ele refere-se ao processo pelo qual crianças e jovens desenvolvem competências como a autoconsciência, a autogestão, a consciência social, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável. Então, não se trata de um conteúdo extra, mas de habilidades que influenciam a forma como os alunos se entendem, como eles se relacionam e como eles aprendem ao longo da vida. Mas como que o SEL aparece na educação finlandesa? Bom, na Finlândia, a aprendizagem socioemocional, ela não é uma disciplina isolada, por exemplo, como aula de matemática ou história. Ela está tecida na filosofia pedagógica do currículo nacional, inclusive dentro das chamadas competências transversais, que são aquelas habilidades que atravessam todas as áreas de estudo, e que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Então, isso significa que os professores, eles trabalham o CEL no dia a dia, dentro de projetos, de jogos, de conversas em círculo e atividades colaborativas, sem a necessidade de separar em matéria especial por isso. Então, esse modelo ele reflete um princípio central da educação finlandesa, que você já sabe, eu já falei muito aqui, que é o bem-estar e a aprendizagem, e os dois devem caminhar juntos. Bom, só clarificando aqui, se você ainda não percebeu, que o SEL ele é uma prática de toda a Europa, ele não é algo finlandês. Cada país vai absorver o CEL de uma maneira diferente. E vai ter países que vão achar mais fácil colocar o CEL como uma disciplina isolada. E essa disciplina, então, vai ter um professor e ele vai ter mais parâmetros de avaliação. Mas como é que é o CEL na Finlândia? Vamos ver, assim, então, alguns exemplos concretos. Por exemplo, os círculos de conversas, Muitas escolas, elas começam e terminam o dia com o chamado Circle Time, onde os professores e alunos compartilham como se sentem, discutem conflitos e praticam a escuta ativa, que é super importante. E o objetivo é fortalecer a empatia, a comunicação, a questão do trabalho em grupo, de se sentir pertencente àquela turma, àquele grupo. Bom, na creche, eu até tenho um vídeo sobre isso, nas instituições de educação infantil, essa rodinha, esse círculo, ele é diário e quase todas as turmas fazem isso. Eu não vou dizer 100%, a gente nunca sabe, mas todas as turmas, pelo menos que eu trabalhei, sempre tinha o círculo da manhã, pelo menos o da manhã diário, e às vezes ainda um círculo à tarde. Eu, quando trabalhava na pré-escola, com pré-alfabetização, eu gostava muito de fazer 2 círculos. O círculo da manhã, onde tinha um caráter mais didático, que realmente eu ensinava, mais através de brincadeiras e jogos, mas era onde os alunos aprendiam. E eu gostava também de fazer um círculo antes de ir para o pátio à tarde, depois da hora do lanche deles, do café da tarde, gostava de fazer um círculo onde a gente fazia um relatório, a gente via o que tinha acontecido naquele dia, se eles tinham aprendido algo, o que eles tinham gostado, e também gostava muito de ler uma historinha para eles. Então, na creche é diário esses momentos, E na escola? Bom, a escola vai depender, também não vou dizer para vocês que seja todas as escolas, nem que seja diário, porque a escola ela vai ter um compromisso maior, claro, de aprendizagem muito mais intenso
do que a pré-escola, né, que vai focar mais nas brincadeiras. Mas sim, começando, né, contando para vocês que as salas de aulas não são simplesmente aqueles retângulos com aquelas monte de mesinhas, né, classes, quase que não dá nem para se mexer. As salas de aula geralmente são amplas aqui na Finlândia e elas têm um espaço atrás ou na frente, onde vai ter um sofá, onde vai ter um tapete ou vai ter puffs, onde possibilita que o professor possa iniciar os trabalhos da manhã ou pelo menos da segunda-feira, chamando os alunos para se reunir em círculo para conversar sobre eles. E pesquisas mostram, por exemplo, quando os professores fazem isso na segunda-feira, dá a chance de os alunos contarem o que fizeram no fim de semana, ou se eles querem contar alguma coisa, também que não é obrigado que todos contem, mas quem quiser divide essas experiências, a concentração aumenta quase que 80%, porque eles não vão ter necessidade de contar para o amiguinho quando eles já falaram no círculo. É uma ótima ideia. E muitas escolas fazem isso, eu já presenciei muitas vezes, também já fiz com os alunos, principalmente nos anos iniciais. Então, essa é uma maneira de aplicar o CEL que a Finlândia faz. Outra é as aprendizagens colaborativas, porque no trabalho em grupo e principalmente nesses projetos baseados em resolução de problemas ou de fenômenos, isso vai ajudar os alunos a desenvolver cooperação, paciência e responsabilidade. E o trabalho em projetos desenvolvido com resolução de projetos ou fenômenos, problemas ou fenômenos são duas coisas diferentes, mas fazem parte das metodologias ativas. E as metodologias ativas, elas vão desenvolver essa cooperação, essa responsabilidade, né? Isso eu vou fazer um vídeo mais adiante. A integração com jogos e brincadeiras, então, principalmente na educação infantil e nos primeiros anos, o brincar ele ainda é central, não apenas para diversão, né, mas para um desenvolvimento de competências socioemocionais, a criatividade e a regulação, né, emocional. O que as pesquisas mostram sobre o CEL? Bom, foram feitas pesquisas, né, internacionais, relatórios da OCDE, como eu já falei, porque o CEL ele não é algo finlandês, ele é algo que ele é sugerido para toda a Europa e os países aceitam o CEL, absorvem o CEL de maneiras diferentes, mas ele é importante. Então, existem sim relatórios da OCDE sobre essas habilidades emocionais. E os relatórios ressaltam que a maioria das escolas considera essas competências tão importante quanto o desempenho acadêmico. Porém, nem sempre, claro, há instrumentos de avaliação formal. Vai depender de como o país ele agrega, né, como a escola de diferentes países vai colocar o CEL ou como disciplina isolada ou junto a todas as disciplinas. Mas no contexto finlandês, né? Esses estudos mostram que os programas focados no suporte emocional e em habilidade social, eles melhoraram o comportamento pró-social e reduziam as dificuldades durante as interações sociais. Os professores que foram treinados no CEL, eles conseguem criar um ambiente mais seguro e colaborativo. Novamente, a formação dos professores é importante aqui. E quando vem algo novo, é importante também que esses professores tenham essa formação. E o papel do professor, ele é essencial, não apenas ensinando o CEL, né, mas sendo um modelo dessas competências. Mas há desafios, né? Quais são os desafios? Embora a Finlândia ela integre o CEL com profundidade, existem, claro, desafios reais, porque o CEL é muito subjetivo, né? A estruturação formal do currículo, então, como medir e dar visibilidade à aprendizagem socioemocional quando não existe uma disciplina específica? Como o currículo finlandês trata, então, da aprendizagem socioemocional? Bom, o Currículo Nacional Finlandês para a Educação Básica, que foi feito em 2016, então ele não elenca, ele não tem uma disciplina chamada aprendizagem socioemocional, que seria muito mais fácil se tivesse, mas ele não tem. Em vez disso, ele organiza o ensino em torno das 7 competências transversais, né? Lembra os L1 até L7, que é a Laaja alaiset osaamiset, que eu já falei no vídeo passado, que devem estar presentes em todas as matérias e níveis de ensino. Dessas competências, tratam diretamente das dimensões socioemocionais. Lembram? A L3, competência para cuidar de si e da vida cotidiana, né, que envolve o equilíbrio
emocional, envolve o autocuidado, a empatia, a regulação das emoções e a famosa autonomia. E a L7, que é a participação, influência e construção em um futuro sustentável, que vai desenvolver também a cooperação, a empatia, as habilidades sociais e a consciência ética. Então, ou seja, o desenvolvimento socioemocional ele está implícito em todas as áreas. Os professores de matemática, ciências, arte, eles têm a responsabilidade de criar experiências de aprendizagem que também promovam essas competências humanas. Então, não existe uma disciplina, mas há metas concretas, né? O fato de não haver uma disciplina não significa que a responsabilidade ela é compartilhada ou ninguém sabe quem é que faz, né? Não, ela é compartilhada entre todas as matérias e professores. Então, por isso, os professores recebem formação para isso e nas reuniões no caso, perguntado como é que vão as habilidades com o CEL, se elas estão sendo incorporadas ou não, se algum professor precisa de ajuda para fazer essa incorporação. Isso é positivo, pois isso evita o risco de terceirizar, né, o socioemocional a uma aula semanal. Mas claro que também cria um desafio de visibilidade e de avaliação. Então, na prática, as escolas vão enfrentar as questões como registrar esse progresso emocional e social de um aluno se não há notas para isso. Mas esse registro geralmente é feito naquele plano individual, onde tem essas conversas com os pais e lá vai estar, claro, registrado isso, né? E como valorizar esse tipo de aprendizagem perante os pais e a sociedade que estão acostumados com métricas cognitivas. Isso não é o caso da Finlândia. Esses são os exemplos ao redor do mundo, né, da Europa, quem aplica o CEL. Por isso que às vezes é muito mais fácil para outros países colocar o CEL como uma disciplina. Assim como tem religião, vai ter o CEL. Habilidades socioemocionais, vai ter um professor só para isso, e aí vai ser mais fácil. Mas a Finlândia não quis esse método, porque daí primeiro, terceiriza, né, como eu já falei, e a responsabilidade deve realmente ser de todos, e todas as disciplinas trabalhar isso. Bom, como que a Finlândia, então, mede a visibilidade? Bom, embora não haja provas formais ou boletins de notas, né, sobre o CEL, o sistema finlandês ele usa métodos qualitativos e formativos para acompanhar o desenvolvimento socioemocional. E você já sabe que a nossa avaliação aqui, ela é formativa, né? Bom, a observação contínua, por exemplo, o feedback, os professores observam os comportamentos, as interações, as reações emocionais, né, dos alunos, comentando diretamente, então, com os alunos e as próprias famílias. Autoavaliação e metacognição, os alunos são incentivados a refletir sobre si mesmos, então, como eu cooperei hoje? Como eu lidei com as frustrações? Isso sempre é conversado. Os planos individual de aprendizagem, que eu já falei, que se chama Oppimissuunnitelma, que eles vão incluir metas relacionadas sempre ao bem-estar, à empatia e às habilidades sociais, né? Reuniões entre a escola e a família, os pais e professores, então, eles vão conversar não apenas sobre notas, né, sobre o rendimento dos alunos, mas também sobre as atitudes, a relação desses alunos com os pares e o equilíbrio emocional. E os projetos de bem-estar em convivência escolar, como o Kiva Koulu, né, que é um programa nacional contra o bullying, que vai medir o clima social e atitudes empáticas entre os alunos. Na verdade, o Kiva Koulu, Kiva em finlandês quer dizer legal, Kiva Koulu quer dizer escola legal, quer dizer, todos trabalhando por uma escola legal. E o Kiva, na verdade, é um protocolo que as escolas têm contra o bullying. Me diga aqui embaixo se vocês querem que eu fale mais sobre o Kiva. E essas práticas, então, que a Finlândia faz, né, vai substituir esses testes formais e vai dar visibilidade narrativa em vez de dar notas numéricas ou descrições qualitativas do progresso. Seria um pouco ridículo, eu acho, assim, você tem habilidade socioemocional 6, mas o outro vai ter 7, o outro vai ter 10. Fica meio estranho, né? Porque isso não é objetivo, ele tem que ser... ele é mais narrativo mesmo, né? E também o CEL é algo que como é subjetivo, inerente à psique do ser humano, da criança, ele também vai mudando, né? Pode ser que em um mês a criança tenha mais problemas emocionais, ela até sofra bullying, mas no outro mês, ou daqui a 3, 4 meses, ela já está
completamente em outro patamar, né? Isso sim, porque não é algo estanque, né? E qual é o olhar do professor e da comunidade escolar? Bom, o professor, ele é visto nesse sistema como observador do desenvolvimento humano. Então, ele não é apenas um transmissor de conteúdo, isso a gente já falou muito aqui. Por isso, a formação docente ela vai incluir temas como a autoconsciência emocional, a empatia e a regulação do grupo. Então, o professor ele já sai da universidade com essas competências e ele ainda vai receber mais formação para ele conseguir trabalhar essas competências que, na verdade, vão muito além do conteúdo e são muito subjetivas e não é tão fácil simplesmente quanto aplicar uma prova e dar uma nota. Não existe métricas para isso, né? E a escola, ela é compreendida também como uma comunidade emocional, onde as decisões elas vão ser tomadas coletivamente, inclusive com a participação de alunos, né, nos conselhos escolares, que é os chamados Opilas Kunta, que é os conselhos escolares, onde os alunos têm também reuniões, pelo menos semestrais, junto com os professores, onde eles vão ter voz nas escolas. Bom, para concluir, então, mesmo sem uma disciplina chamada aprendizagem socioemocional, a Finlândia ela consegue medir, ela torna visível esse aprendizado de formas sutis, né? Porém bem poderosas, não com números, mas com narrativa, não em uma aula, mas em todas as aulas. Não apenas pelo desempenho, né? Mas pelo comportamento, pelas relações e pelo bem-estar. Então, essa estrutura curricular, ela é visível, ela é um dos pilares do sucesso finlandês, porque ela entende que educar não é apenas ensinar conteúdos, mas vai formar pessoas emocionalmente equilibradas e socialmente responsáveis. E essas pessoas vão ter mais chance de ser mais bem-sucedida no mercado de trabalho. A capacitação de professores, então, quanto mais formação contínua os professores tiverem, melhor, né? E eles vão conseguir integrar o CEL com mais confiança. A avaliação do bem-estar também, práticas informais são muito valiosas, mas é necessário também pensar em avaliações que capturem, né, o desenvolvimento dessas habilidades. O que outras pesquisas, então, vão falar do CEL globalmente? Globalmente, o CEL tem se mostrado uma prática essencial para o bem-estar emocional, para melhorar relações interpessoais, ambientes de aprendizagem mais seguros, maior engajamento e resultados acadêmicos. Então, estes achados, eles reforçam o valor de um modelo como o finlandês, que não trata a habilidade socioemocional como extra, mas como parte integrante da educação. Então, a Finlândia tem exportado o modelo, né? Eu sou uma das pessoas que tem trabalhado com essa exportação do modelo, só que eu trabalho mais com vocês, eu trabalho mais com o Brasil e países que falam português, né? Mas o CEL tem sido exportado, sim, para outros países que querem humanizar mais a escola, né? Bom, para finalizar, a gente pode resumir que a aprendizagem socioemocional na Finlândia, ela não é um programa separado, como vocês já viram, ela está no cerne da filosofia educativa, ela é o terceiro pilar, né? O CEL ajuda a construir não apenas alunos que sabem, mas alunos que vivem bem com o que sabem, né? E essa abordagem, ela é uma das bases do que muitos consideram o sucesso do sistema educacional finlandês, junto com outras várias, né, que eu falo aqui. E você aí? O que você acha da educação que trata os sentimentos, relação e habilidades humanas com tanta importância? Eu quero saber. Deixe seus comentários, me fale, você já sabia sobre o CEL? Vocês trabalham aí no Brasil? Tem alguma escola que trabalha? Ou tem um programa parecido? Porque eu acho que o CEL ele é mais desenvolvido e mais conhecido aqui na Europa, né? Mas me conte, eu quero saber de você. Foi um prazer estar aqui, obrigado por ter assistido o vídeo até agora, espero que tenha ajudado, que tenha dado inspiração e nós nos vemos então no próximo vídeo. Kiitos, näkemiin!